Criar conteúdo é algo totalmente espiritual. E quando você entende isso, você entende o porquê muitas vezes você está desanimado, não tem vontade de criar, acha que não faz tanto sentido você criar. Enfim, quero falar um pouquinho sobre isso para vocês. Hoje, 5 horas e 6 minutos da manhã, o relógio nem iniciou ainda direito. Dia 51 do Despertar 4 AM. Se você não sabe, nós estamos há 51 dias acordando às 4 da manhã e vindo aqui fazendo esse conteúdo para vocês, para destravar vocês em alguma parte da vida de vocês. Criar conteúdo é algo que é espiritual. Por isso que eu sempre recomendo, cara, que antes de você criar o teu conteúdo, cara, faz uma oração, tá? Por quê, Afonso? Porque você precisa pedir para que Deus te dê discernimento do que você tem que falar, do que você tem que postar no teu perfil. Presta atenção, tá? Eu já vi muita gente viralizando de uma maneira errada, viralizando de uma maneira que joga contra os teus princípios, que joga contra os teus valores e que passa uma mensagem que você não quis passar naquele momento. Então você precisa entender que, cara, você pode postar um conteúdo e às vezes você posta com raiva, às vezes você posta com uma angústia, às vezes você posta com uma ansiedade e aquilo não comunica o que de fato você quer comunicar. Então é importante que você alinhe para que você de fato passe para frente aquilo que vai fazer sentido ir para o ar. E outra coisa, cara, criar conteúdo é algo que as pessoas elas não imaginam, tá? Quem não cria conteúdo não sabe o que você está vivendo, pode ter certeza. Mas é algo que drena demais a energia. É algo que, querendo ou não, te suga, tá? E eu falo isso para vocês mesmo estando há mais de 8 anos já criando conteúdo. É óbvio que eu faço e você deve fazer porque é teu trabalho, cara, é nossa responsabilidade. A gente é adulto, a gente faz o que tem que ser feito, não o que a gente quer. Mas é algo que suga energia. Tem dia que você vai fazer uma série de conteúdos e vai parecer que você ficou o dia inteiro fazendo um trabalho ali manual. Mas você tem que continuar fazendo, você tem que continuar persistindo na criação de conteúdo. E aí que o adversário, né, ele se aproveita desse teu cansaço para colocar algumas coisas no teu caminho, colocar distrações, colocar hater, colocar pessoas próximas de você que vão dizer que o seu conteúdo não tá legal. Cara, o que eu sei de pessoas que nos seguem, e isso talvez aconteça com você, se acontecer, eu peço para que você coloque aqui no comentário, porque o teu relato ele é importante para que outras pessoas também ajudem, se ajudem a vencer. Mas eu sei que muitas de vocês têm hater dentro da própria casa. Cara, o que nós temos de alunas que são atacadas, vamos dizer assim, né, verbalmente, pelo marido, pelo cônjuge, ou o contrário, o cara, a pessoa, a mulher tá lá criando conteúdo, o marido vai lá ficar tirando o conteúdo dela. Vai lá ficar dizendo que, poxa, não tá legal, tá feio. E isso desmotiva totalmente você de criar conteúdo. Então, criar conteúdo, cara, é algo que você faz físico, mas é algo que é espiritual. Então, se você não tiver alinhado com Deus, para que Ele te dê sabedoria, para que Ele te dê criatividade, para você falar as coisas certas e para você ter um ambiente próspero para você criar, cara, provavelmente você vai parar em algum momento da tua jornada, tá? Porque antes mesmo de você postar, uma série de coisas acontece para que você não poste, tá? Mas por que que, Afonso, isso daí é tão forte? Simples, porque quando você cria conteúdo, você constrói voz, você constrói audiência, você constrói uma série de pessoas querendo te assistir. Então hoje, por exemplo, nós temos ali nesse momento 1,4 milhões de seguidores no Instagram, mais 85 mil seguidores no TikTok, mais 3 mil e poucas pessoas aqui no YouTube, que inclusive
Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal. Nós estamos numa meta de bater os nossos primeiros 10 mil inscritos aqui, então se inscreva. Então é muita gente, cara. E o adversário, o inimigo, ele se levanta, porque ele sabe que eu alcanço milhões de pessoas e se eu falo algo que é compartilhar o evangelho, compartilhar a palavra de Deus, compartilhar algo sobre prosperidade, compartilhar algo sobre avançar, sobre sucesso, vai contra o que é. Ele quer que as pessoas fiquem na inércia, ele quer que as pessoas não saiam do lugar, ele quer que as pessoas não se movimentem. Então é por isso que é espiritual, porque você constrói voz, você constrói audiência, e a tua audiência tem força, isso vai contra o que o adversário ele tem para a tua vida, tá? Então você tem que estar blindado para que você consiga vencer essa força contrária. Tá? O movimento é de Deus, a falta de movimento é do adversário. Ontem eu postei algo que eu fiquei pensando depois o dia inteiro, que era uma frase assim: Deus não pode guiar um barco que está parado no cais. Não é que ele não pode, Deus tem o poder de tudo, mas ele só vai agir quando você entrar em movimento, quando você já estiver fazendo a sua parte. Então, quando você começa a criar, você se coloca num movimento muito grande e aí ele começa a te dar o caminho, te dar a sabedoria de onde você tem que ir, para qual é o caminho que você tem que seguir. Mas o contrário também é real. Se o movimento é de Deus, a falta de movimento é do adversário. Então, quando você sente que você começa a procrastinar muito, quando você sente que você começa a adiar muito a sua criação de conteúdo, pode ter certeza, cara, que você já está caindo ali numa armadilha que o adversário fez para você. Eu acredito muito, tá? Nessas coisas mais espirituais, porque eu sou cristão e eu acredito muito de que nós estamos aqui, eu e você, por conta de um propósito maior. E, cara, o propósito maior é um só, tá? É servir a Deus, amar a Cristo, entender que Ele é o nosso Salvador e vai chegar o momento daqui, sei lá, alguns dias, alguns anos, alguns séculos, e ele vai voltar para buscar nós que somos a igreja dele, a noiva dele. E quando esse momento chegar, enfim, a gente vai ir, mas até chegar esse momento a gente só tem um objetivo, que é propagar o nome dele. Tá? E tudo que a gente faz no meio do nosso trabalho é só meio, tá? Então, poxa, é só meio pra gente vivendo, pra gente fazer um bom testemunho. Mas, Afonso, a gente só tem que aguardar. Então, eu não preciso criar conteúdo, é só eu aguardar. Aí você tem que entender que Deus colocou dons em você e esses dons eles precisam ser trabalhados aqui na Terra, porque, cara, se você não tiver um bom testemunho, se você não granjear os talentos que ele te deu, aí talvez a gente não vá com ele nessa volta, né? Então a gente precisa granjear os dons e os talentos, que é uma confiança que Deus deu a nós. Então talvez o teu talento esteja numa área administrativa, talvez o teu talento esteja numa área de venda, talvez o teu talento esteja numa área operacional, talvez o teu talento esteja numa área de conteúdo, igual a gente está aqui. Então a gente precisa granjear esses talentos. Então, cara, é espiritual. Então, se você não granjeia esses talentos, você enterra, cara, Deus vai pedir conta disso em algum momento e você vai precisar dizer o que você fez com ele. Então, não caiam nessa conversa de que criar conteúdo é só você pegar o celular e sair postando, porque se você não tiver alinhado com Deus, isso pode se tornar algo cansativo demais para você, que você não saiba lidar e que em algum momento você vai parar, entendeu? Então pega o hábito, é simples, pega o hábito antes de você começar a produzir os seus conteúdos, faz uma oração na tua simplicidade, cara, apresenta para ele as tuas limitações, a tua falta de criatividade, a sua falta de vontade, caso essa seja, né? Apresenta para ele, eu tenho certeza que vocês vão encontrar um bom caminho para vocês prosperarem no digital. Fechou? Hoje
dia 51 do Despertar 4AM. Todos os dias estão saindo 3 vídeos aqui no canal a partir de agora. Então se inscreve, cara, se inscreve porque tem muito conteúdo gratuito bom para vocês. Tamo junto, que Deus abençoe a vida de vocês, contem comigo e uma hora a chave vira. Valeu!